Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos dar início, tá, ao estudo das nossas equações polinomiais. O que são equações polinomiais? Bom, equações a gente já sabe o que significa, né? O principal objetivo de equações é encontrar o valor da incógnita, o valor de x ou o valor, né, de qualquer outra incógnita que esteja envolvido nessa situação, certo? Bom, então nós já estudamos o que é um polinômio, né? Já vimos o que é o grau de um polinômio, tá? Então, uma equação, né, polinomial é toda aquela equação escrita na forma de um polinômio. E lembrando que sempre uma equação, né, ela deve ter o sinalzinho de igual, então uma equação polinomial sempre vai ser igualada a zero, tá? Para que a gente consiga resolver, né? Então, lá na página 51 da apostila de vocês, nós temos aqui, né, alguns exemplos de equações polinomiais, né? Então, aqui eu tenho um polinômio de quarto grau, então é uma equação polinomial do quarto grau ou grau 4, né? Aqui o maior grau é 6, então também é uma equação polinomial do sexto grau, né? Tem sinalzinho de igual. Aqui uma equação polinomial do terceiro grau, porque o maior expoente é 3, tá? E o que o grau de cada uma das equações indica? O grau indica justamente quantas soluções ou quantas raízes eu tenho nessa equação, tá? Então, quando a gente resolve lá, né, uma equação AX do tipo AX mais B, que é a equaçãozinha do primeiro grau, quantos valores para x eu encontro? Somente um, né? Quando nós estudamos lá a equação do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, que não deixam de ser, né, equações polinomiais as duas, porque também são em forma de polinômios, eu tenho o quê? Dois valores para x, x1 e x2. Então, é o grau que define quantas soluções eu tenho em cada equação, tá? Então, aqui na equação de primeiro grau, é grau 1, apenas uma solução. Grau 2, duas soluções. Então, numa equação de quarto grau, eu vou ter 4 soluções. Numa equação de sexto grau, eu vou ter 6 soluções. De terceiro grau, 3 soluções, certo? E como que nós vamos, né, encontrar, né, essas soluções? Nós vamos utilizar o método principal, que é o de Briones-Fini, tá? Para encontrar essas soluções. Bom, quando a gente precisa encontrar, pessoal, a solução de uma equação polinomial de grau grande, tá? Geralmente, tá? O exercício tem que fornecer pelo menos uma solução dessa equação, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Nesse meu papel aqui, depois eu pego um exemplo que vocês possuem lá na apostila de vocês, tá? Então, aqui, dado um exemplo, dado uma equação x ao cubo mais 12x ao quadrado mais 44x menos 144 igual a zero, tendo x igual a 2 como solução ou como raiz, encontre as demais soluções dessa equação. Bom, se é uma equação de terceiro grau, eu sei que eu tenho que ter 3 soluções. Ele só me deu uma, que é x igual a 2. Eu preciso encontrar as outras duas, ainda faltam 2 valores de x. Qual que é o processo que nós vamos utilizar nesse caso, gente? Briones-Fini, tá? Então, como que vai funcionar? Eu vou traçar lá, né, o nosso segmento do Briones-Fini, tá? Traçar aqui a mão livre mesmo. Vou colocar a solução que o exercício já me deu. Então, aqui ele me deu solução 2, tá? Então, 2 vai vir aqui no nosso divisor. Eu vou tirar os coeficientes, como a gente sempre faz, né? Então, aqui tem coeficiente 1, coeficiente 12, 44 e menos 144. Por que eu faço isso? Porque quando a gente aplica o Briones-Fini, o resultado aqui sempre diminui 1 grau do nosso polinômio inicial, certo?
Aqui, como é polinômio de terceiro grau, a gente não sabe resolver a equação de terceiro grau, mas eu sei resolver de segundo grau. Então, quando eu aplico aqui, eu chego numa equação de segundo grau em que eu vou conseguir encontrar os dois valores que satisfaçam essa equação, tá? Então, aplicando, né, o método, abaixa o primeiro número, que é 1, e faz a multiplicação e soma com o próximo, né? 2 vezes 1, 2, 2, somado com 12, 14. 2 vezes 14, 28. 28 somado com 44, 72. 2 vezes 72, 144, somado com menos 144, 0. Lembrando, como 2 é solução, o resto sempre tem que ser 0, tá? Porque se ele não for solução, não vai zerar aqui, tá? Então, aqui, ó, encontrei um polinômio de grau menor. Então, era x ao cubo. Então, sempre se reduz a 1 grau. Então, vai ficar x ao quadrado mais 14x mais 72 e vou igualar a 0, tá? Igualei isso daqui a 0, agora eu vou resolver a minha equação. Não é uma equação do segundo grau? É. Nós não sabemos resolver a equação do segundo grau? Sabemos, né? Então, dois números que somados dão menos 14 e multiplicados dão 72, não temos. Então, vamos o quê? Aplicar delta e Bhaskara para achar as duas outras raízes, tá? Então, se eu aplico aqui o meu delta, tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, eu obtenho um delta igual a menos 23, tá? Esse é o nosso resultado do delta. Eu sei que deu um número negativo. Quando a gente trabalhou lá no 9º ano, equação de segundo grau, quando dava delta negativo, o que acontecia? A gente parava, porque a gente dizia que não tinha solução. Mas agora nós sabemos que existe solução para delta negativo, que entra nos números imaginários, né? Só que raiz de 23 não tem exato, certo? Se fosse 25, a gente poderia dizer que é 5i. Então, agora, a gente vai só deixar indicado. Cada vez que não ter a raiz exata, deixa indicado. Então, vai ficar x igual, né? Menos b, menos 14, mais ou menos raiz quadrada de delta, de menos 23, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, os nossos valores de x vão ser menos 14, mais ou menos raiz quadrada de menos 23, dividido por 2. Então, as nossas outras soluções, né? Quem que seriam as nossas outras soluções? Menos 14 mais raiz de menos 23 sobre 2 e menos 14 menos raiz de menos 23 sobre 2. Então, essas seriam as outras soluções da nossa equação, tá? Aqui porque não deu, né, pessoal, o número exato, tá? Porém, dando o número exato, também melhor ainda, né? Mais fácil ainda de resolver, tá? Um outro exemplo aqui, ó, gente, exemplo número 2, tá? Vamos pegar aqui um exemplo que a gente consiga, né, encontrar uma solução. Bom, dá pra gente pegar até aqui a da apostila mesmo, pessoal. Ó, como exemplo número 2, lá da página 54, tá? Agora complete a resolução a seguir. Encontre as raízes dessa equação, sabendo que menos 1 é uma de suas raízes. Então, utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini, podemos obter uma equação de grau menor e encontrar a multiplicidade da raiz menos 1. Foi muito bom aqui, ó, a ideia da multiplicidade. O que significa, pessoal, multiplicidade? Multiplicidade é quantas vezes aquele número é a raiz dessa equação. Então, assim, muitas vezes, na hora de a gente resolver uma equação de segundo grau, o que acontecia? Às vezes não davam dois valores de x iguais? Sim. Então, aqui nas equações de graus maiores, o menos 1 pode ser mais de uma vez solução dessa equação, tá? E para a gente verificar se esse menos 1 é mais uma vez, né, solução dessa equação, o que nós vamos fazer? Aplicar o Briot-Ruffini, tá? Então, o que ele fez aqui, ó?
Menos 1 ele já sabia que era a raiz, então ele colocou aqui no divisor, né? Tirou todos os coeficientes, então 1, menos 4, 12, 4 e menos 13, e fez aquele processo que a gente já sabe, né? Então, ó, baixou o primeiro, menos 1 vezes 1, menos 1 somado com menos 4, menos 5, certo? Menos 1 vezes menos 5, 5. 5 somado com 12, 17. Menos 1 vezes 17, menos 17, somado com 4, menos 13. Menos 1 vezes menos 13, mais 13, somado com menos 13, 0. Então, zerou, beleza. Agora, o que nós tentamos fazer aqui novamente? Nós tentamos dividir mais uma vez por menos 1. Só que daí o que acontece? Você esquece os termozinhos de cima e trabalha só com esses termos que restaram aqui, tá? Então, esquece esses termos aqui da parte de cima, ó. E trabalha só com os termos anteriores. Então, aqui, ó, menos 1 vezes 1, né? Abaixo o primeiro. Menos 1 vezes 1, menos 1, somado com menos 5, menos 6, certo? Menos 1 vezes menos 6, 6, somado com 17, 23. Menos 1 vezes 23, menos 23, somado com menos 13, menos 36. O que aconteceu? Não deu o resto zero. Se não deu o resto zero, quer dizer que o menos 1 não é, mais uma vez, solução dessa equação, tá? Então, o menos 1 é apenas uma vez. Então, o que acontece? Nós esquecemos essa parte aqui, né? Porque não zerou, consideramos só essa. Só que era de quarto grau. Chegamos numa de terceiro. Nós não sabemos ainda resolver a equação de terceiro grau, certo? Aí, o que nós temos aqui, né, pessoal? Informação bem importante, que não conseguimos resolver a equação do terceiro grau sem nenhuma informação a mais. Então, embora o enunciado não apresente informação a respeito de outra raiz, é possível saber que x igual a menos 1 é a raiz dessa solução. Por quê? Porque a soma dos seus coeficientes é igual a zero. Tá? Então, confira e fique atento. Se isso ocorrer, uma das raízes é igual a 1. O que significa isso? Que se eu somar aqui, ó, gente, os coeficientes 1 somado com menos 4, com 12, com mais 4, com menos 13, dá zero. Então, sempre que a soma dos coeficientes for zero, eu sei que outra raiz é o 1. Aí, o que ele fez? A gente pegou os coeficientes, ó, que sobraram aqui na de terceiro grau, né? Porque aqui ficou de terceiro grau, certo? Colocamos no Briot-Ruffini de novo, ó, 1 menos 5, 17 menos 13. Como eu sei que a soma dá zero, então eu sei que uma das raízes é 1 e a gente pode completar aqui, né? Então, abaixo o primeiro, 1 vezes 1, 1 somado com menos 5, menos 4. 1 vezes menos 4, menos 4, somado com 17, 13. 1 vezes 13, 13, somado com menos 13, 0. Zerou. Beleza, foi a equação do segundo grau. Então, o que acontece? Eu já tenho duas soluções. Quem são essas duas soluções? X igual a menos 1, que foi o que o exercício me deu. X igual a 1, né, que nós testamos agora, certo? E agora, ó, aqui era de terceiro grau, então esse se reduziu para segundo grau, certo? Segundo grau, tira os coeficientes e a gente já consegue resolver a equação. Como que vai ficar? X ao quadrado menos 4x mais 13 igual a zero. Também não dá para resolver por soma e produto, mas aplicando o delta e bhaskara aqui, ó, eu chego em duas raízes imaginárias. O delta dá menos 36. Menos 36 a gente sabe a raiz quadrada exata, que é 6i, né? Então, por isso que as soluções ficou b ao quadrado, né, que fica 4. Então, 4 somado com 6i dividido por 2, divide tudo por 2, então fica 4 mais 3i e 2 mais 3i e 2 menos 3i. Então, a solução é menos 1, 1, 2, menos 3i e 2 mais 3i, tá? Então, a ideia de achar, né, as soluções da equação polinomial é justamente resolver pelo Briot-Ruffini, tá? Então, eu vou explicar aqui os exercícios para vocês que eu pedi no cronograma de hoje, tá? Então, da página 55, não se preocupem que a gente vai treinar mais isso, tá?
da página 55, número 1 e número 2, tá? Então, o que nós temos no número 1 do exercício da página 55? Primeiro, considere a equação x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, tá? Primeiro, letra A. Qual é o grau dessa equação? Simples, né, pessoal? B. O número 1 é solução dessa equação? Como que nós podemos ver se o 1 é solução dessa equação? Ou nós aplicamos Briot-Ruffini para ver se o resto dá 0, ou uma outra possibilidade é substituir aqui o x por 1, tá? Troca o x por 1, se zerar, o 1 é solução, se não zerar, não é solução, tá? A C, que é o i, que é um número imaginário, pelo Briot-Ruffini vai ficar difícil, né? Porque o i vai ser o divisor, então eu sugiro que substitua aqui no lugar do x por i, lembrando que resolve potências de i, né? E vê se vai zerar. Se zerou, i é solução, se não zerou, não vai ser solução, tá? E na letra D é para encontrar todas as soluções dessa equação. Então, o que vai acontecer? Aqui na letra B, quando vocês fizerem a substituição, o 1 vai ser solução dessa equação. Então, vocês já vão conhecer uma raiz, tá? Então, para vocês encontrarem as outras duas, o que vocês vão fazer na letra D? Vocês vão aplicar no Briot-Ruffini, que 1 vai ser solução, então aplica lá. Então, tira os coeficientes, né? 1, menos 2, menos 5 e 6, tá? Vai zerar isso daqui em que eu vou obter uma equaçãozinha. Então, aqui era de terceiro grau, aqui vocês vão obter uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau, ou resolve por soma e produto, ou por delta e bhaskara, tá? Vamos fazer aqui juntos, ó. Abaixei o 1, 1 vezes 1, 1. 1 somado com menos 2, menos 1. 1 vezes menos 1 somado com menos 5, menos 6. 1 vezes menos 6 somado com 6, 0. Então, aqui, ó, reduz numa equação do segundo grau. Então, que equação? 1x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Dá para resolver por soma e produto? Dá. Dois números que somados resultem em 1 e o produto resulta em menos 6. Quem são esses números? Menos 2 e 3. Então, aqui está as outras soluções dessa equação. Então, a solução dessa equação aqui, ó, x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 5x mais 6, quem é? É o 1 que nós já achamos, o menos 2 e o 3. A ordem não importa, tá, gente? Mas, geralmente, né, o número negativo vem na frente, tá? Número 2. Verifique quais dos números dali do nosso A, né, menos 2, 1 e i, são soluções daquela equação algébrica que está descrita, né? X à quarta mais 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 3x mais 1. Para verificar, duas formas. Quais são elas? Ou Briot-Ruffini, coloca cada número, se zerar é solução, se não zerar não é solução. Ou troca o número no lugar do x e vai fazendo o cálculo. Se ficar igual a 0, é solução. Se não ficar igual a 0, não é. Certo? E, por fim, né, eu também pedi lá da página 56, os exercícios 6 e 8, que é justamente aplicar Briot-Ruffini, tá? Exercício 6. Obtenha as soluções da equação que admite menos 1 e menos 3 como soluções, tá? E o 8 é a mesma coisa do que o número 6. Então, eu vou fazer o número 6 juntos, porque daí a 8 vai ser o mesmo procedimento, tá? Então, qual que é o primeiro passo? Aplicar o Briot-Ruffini, tá? Sempre começa pela primeira raiz que o exercício deu. Então, ó, ele diz que admite menos 1 e menos 3. Então, primeiro começa pelo menos 1, porque é o primeiro que ele deu. Às vezes, a gente começa pelo segundo e não reduz, daí não dá 0, tá? Na redução de grau. Então, sempre começa pelo primeiro número que o exercício deu, que é menos 1. Tira os coeficientes, né? Então, 2,
menos 4, menos 26, 28 e 48. Aí faz o processo. Abaixa o primeiro, faz a multiplicação e soma com o próximo, certo? Menos 1 vezes 2, menos 2, somado com menos 4, menos 6. Menos 1 vezes menos 6, 6, somado com menos 26, menos 20. Menos 1 vezes menos 20, 20, somado com 28, 48. Menos 1 vezes 48, menos 48, somado com 48, 0. Zerou, tá bom. Agora, ó, o que vocês podem fazer? Vocês podem aproveitar o mesmo Brio Ruffini aqui, ó, passando um traço, coloca o outro númerozinho que o exercício deu como raiz, que é menos 3, e faz o processo, só que agora com os números de baixo, ó. Esquece os números de cima, tá? Agora a gente vai trabalhar com os números de baixo, aonde eu reduzi o grau. Era x à quarta, que ficou x ao cubo. Ainda não sabemos resolver de x ao cubo? Vamos para o x ao quadrado, tá? Abaixa o primeiro, que é 2, faz a multiplicação e soma com o próximo. Menos 3 vezes 2, menos 6, somado com menos 6, menos 12. Menos 3 vezes menos 12, 36, somado com menos 20, 16. Menos 3 vezes 16, menos 48, somado com 48, 0. Zerou. Quarto, terceiro, cheguei no x ao quadrado. O exercício não me deu mais nenhum número, então eu não vou continuar com o Brio Ruffini, vou partir daqui, ó, que vai formar uma equação de segundo grau, tá? Então, ficou 2x ao quadrado menos 12x mais 16 igual a 0. E aí, resolve ou por soma e produto, se der, ou por delta e bhaskara, né? Aqui, para simplificar um pouquinho, dá pra gente dividir por 2, porque são todos divisíveis por 2. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Dois números que somados dão 6 e que multiplicados dão 8. Quem são eles? 4 e 2. Então, 4 e 2 são as outras soluções dessa equação, certo? Então, a solução dessa equação, quem que é? Menos 3, que o exercício já tinha dado, menos 1 e 2 e 4, que foi o que nós acabamos de encontrar, certo? E o exercício número 8 é o mesmo procedimento do exercício número 6, tá, pessoal? Então, se ficou assim, de repente, um pouco muito rápido ou um pouco confuso, não se preocupem que na próxima aula a gente vai treinar mais sobre essas equações polinomiais, tá bom, gente? Então, finalizem os exercícios, me enviem fotos e até a próxima aula.